Bom dia, meus queridos irmãos. Nós hoje vamos dar início a mais uma lição da revista Palavra e Vida. Nós estamos na segunda lição do segundo trimestre de 2022. Hoje, lição 2, a marca da proclamação. Nós estamos estudando as cartas ou epístolas do apóstolo João. Então nós vamos agora orar, pedir a direção do nosso Deus, para que Ele nos oriente, para que Ele nos dê sabedoria e daremos continuidade à nossa aula desse domingo de hoje, né? Dia 10 de abril de 2022. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos nas Tuas mãos e queremos Te pedir, meu Deus, que Tu possa dirigir aquilo que eu vou fazer nessa lição, ó Deus, que Tu possas usar a minha boca, usar a minha mente na condução desse estudo, que tudo ocorra segundo a Tua vontade, meu Deus, que Tu possas falar aos corações e às mentes, tanto minha quanto de todos quantos estiverem vendo e ouvindo, todos os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo, que estarão vendo essa aula. Toma-nos nas Tuas mãos, ó Deus, dá-nos a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer a leitura na primeira carta de João, capítulo 1, de 2 até o versículo 7. Façamos então essa leitura que nos diz o seguinte, a palavra do nosso Deus. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós começamos na semana passada, no domingo passado, a lição 1 da nossa revista Palavra e Vida, que está estudando as cartas de João. Toma o tema do trimestre, Marcas da Vida Cristã. E vimos a marca do testemunho. Importante, muito importante, um tema que eu sempre exponho nas minhas aulas, que é uma realidade que nós precisamos viver, um testemunho vivo, santo e verdadeiro, para que a palavra do nosso Deus possa ter respaldo, para aquilo que nós falamos, para que aquilo que nós falamos esteja respaldado nas nossas atitudes. Então nós vimos dos perigos que a igreja sofria naquela época e a importância de um verdadeiro testemunho, porque João vivia combatendo ali heresias ensinadas por falsos mestres do gnosticismo. Bem, naquela época era o gnosticismo, e hoje são outras heresias que são ditas e que envolvem muita gente. O gnosticismo separava a espiritualidade de Deus da forma humana que Deus se manifestou através de Jesus. Eles achavam impossível de que alguém humano pudesse viver a santidade divina.
E Jesus, o Deus homem, veio na forma humana para nos resgatar, para poder promover a nossa redenção, a nossa libertação. Então ele diz: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. João está direcionando seu testemunho para outra marca fundamental da vida do verdadeiro cristão, a proclamação. Ou seja, quando falamos da palavra de Deus. A proclamação do Evangelho deve ser uma constante na vida do cristão. Somente ela produzirá vida eterna, comunhão e alegria. Este é o grande propósito da carta: proclamar que Jesus veio para revelar o Pai e salvar o pecador. Então nós vemos lá em Hebreus 4:12 que fala sobre a palavra de Deus, né? Sobre o poder da palavra de Deus, como que ela pode ser tão forte, tão eficaz. Vamos ler em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Uma profecia, né, tão direta, tão clara para nós, falando sobre a palavra de Deus, porque a Bíblia, a palavra de Deus, nos revela a verdade. Por ela nós podemos saber realmente se aquilo que vemos ou ouvimos é verdade ou não. E também temos que buscar a sabedoria de Deus para que o Espírito Santo nos instrua, nos oriente a partir da nossa comunhão com o nosso Deus. A proclamação produz vida. É a primeira parte da nossa lição. João, de uma maneira muito clara e objetiva, coloca o machado na raiz da heresia. Então, essa aí é uma linguagem figurada, claro, né? O machado, para quê? Para cortar a heresia pela raiz, para que não permitir para que esse mal se torne presente e que venha a enganar os servos, né? Aqueles que servem a Deus. Então vejamos, na raiz da heresia ensinada pelos gnósticos, que comentei aqui agora há pouco e que falamos sobre essa heresia na aula, na primeira lição, né? Na semana passada. Então vemos aí, a mensagem apresenta o resultado imediato da proclamação que produz vida eterna. A mensagem apresentada é capaz de produzir vida eterna. João faz seus leitores refletirem sobre o testemunho de Cristo, que lhes for anunciado, e como essa verdade havia produzido de maneira imediata o conhecimento de Deus e a vida eterna. Isso está em João, Evangelho de João, no caso, nós estamos estudando as cartas. Essa passagem está no Evangelho segundo João, no início do Novo Testamento, que nos diz o seguinte, João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A palavra é muito objetiva e muito direta, né? Imperativa, já que nos deixa claro que
Jesus é o Filho de Deus. Jesus veio enviado por Deus, pelo Pai, o seu Pai, já que ele é Deus na forma de homem. Em uma sociedade onde muitos buscam uma novidade, é bom a novidade? É bom a novidade, é bom as coisas novas acontecer, é bom a gente poder desfrutar das novas tecnologias que são colocadas à nossa disposição. Sim, é ótimo. Mas nem todas as novidades servem para a nossa vida. Porque há determinadas novidades, né, que se tornam coisas prejudiciais à nossa vida espiritual e também algumas dessas novidades à nossa vida material. Então vejamos. Muitas dessas novidades desejam apresentar uma nova fórmula para o Evangelho e falam em atualizá-la, mudar o Evangelho. Não, não é mudar. O que a gente vive é contextualizar. O que significa então contextualizar? Apresentar numa linguagem acessível àqueles a quem destinamos pregar o Evangelho. Isso é contextualizar. Contextualizar não significa mudar, porque a essência, a base, não muda, é a mesma. A doutrina continua, mudam-se somente os métodos, as estratégias de se ensinar. Então a gente vê uma verdade imutável. Tá? A compreensão da mensagem inicial da carta coloca-nos diante de uma verdade imutável, aquilo que não muda. A proclamação do Evangelho. E somente ela pode produzir salvação e transformação na vida do homem, na vida do ser humano, o homem no sentido da humanidade. A mulher está incluída nessa situação. Somente Jesus Cristo pode salvar o homem pecador. Somente Ele pode pagar o preço dos nossos pecados. Devemos tomar todo o cuidado de proclamar apenas o Evangelho para que não corramos o risco de anunciar fórmulas mágicas que podem até agradar pessoas, mas não produzem vida eterna. A vida eterna, enfatizada pela carta, é a vida que é conferida aos homens por intermédio de Jesus Cristo. Nós iremos acompanhar o hino do cantor cristão que fala de proclamação. Ousados proclamai. Dessa vez, não só vou estar cantando, mas nós vamos estar vendo ali no clipe do YouTube com o cântico e a letra do hino e vamos meditar nessa letra, tá? Que vamos agora acompanhar.
Bem, podemos ver aqui nessa letra do hino 449 uma definição clara de proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que produz a salvação, o Evangelho que traz a vida eterna, a vida que Jesus nos proporciona. Bem, essa proclamação, ela produz vida. Produz vida por quê? Porque leva à vida eterna. Além de produzir vida, a proclamação também nos traz a produção da comunhão, porque quando estamos nessa vida cristã, nós temos a comunhão com os nossos irmãos, com a igreja da qual estamos fazendo parte, com a igreja local, né? O grupo de pessoas que se reúnem para servir ao Senhor Jesus. João não reduz seu ensino a conceitos abstratos, a coisas mirabolantes, novidades que não se comprovam. João se baseou em fatos concretos, colocar de maneira concreta o resultado da proclamação, quando ele diz: nós proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. Ele está dizendo que aquilo que ele viu e ouviu estava sendo dividido conosco, ele estava falando de uma realidade que ele viveu. Como testemunha ocular da vida de Jesus, porque ele foi quem passou mais tempo depois da morte e da ressurreição de Jesus, que ele viveu muito tempo, e ele conviveu todo o ministério de Jesus e pôde estar proclamando toda essa convivência que ele teve com o Senhor Jesus. Como testemunho ocular da vida de Jesus, o apóstolo coloca-nos dentro do seu olhar como coparticipantes da comunhão com Jesus através do recebimento da mensagem proclamada. Essa comunhão a que ele se refere não significa um tipo de relacionamento social, mas, porém, a participação junto com o apóstolo da vida eterna. Enquanto os gnósticos ensinavam os princípios deístas em que Deus não se relacionava com a criação, João apresenta o princípio da comunhão com Deus, com o Pai através do Filho, contrariando totalmente o conceito de um Deus distante e afirmando que o Deus Criador não apenas tem comunhão com a criação, como também se fez carne e habitou entre nós. Está lá em João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, o Verbo, que é a palavra de Deus, mais do que habitar, ele veio salvar, religar o homem que estava perdido no pecado com o Pai. Está em João 1, 12 e 13. E Jesus o fez conhecido. João 1, 18. Estas passagens estão no Evangelho de João. Tá? Mais uma vez, deixando claro que essas passagens citadas, inclusive o versículo do qual eu recitei, estão no Evangelho de João. Não estão na Epístola de João, a qual estamos estudando nesse trimestre. Tá? Então aqui nós vemos dois tipos de comunhão que a vida cristã produz. A primeira, a comunhão no sentido vertical, é a nossa comunhão com
Deus, no sentido vertical. Nós, né? Todos nós que decidimos servir e seguir a Jesus, a nossa comunhão vertical é com Deus. Então, o que nos diz aqui sobre a nossa comunhão no sentido vertical? A mensagem da cruz é a mensagem do restabelecimento da comunhão, do filho que volta ao lar. Lucas 15, de 11 a 31. Esta é a parábola do filho pródigo, bem conhecida. Que Deus nos reconcilia com ele, 2 Coríntios 5, 19. E dá prova do seu amor puro, Romanos 5, 8. João enfatiza que essa mensagem produz uma comunhão profunda com Deus, a qual é a essência da vida eterna. João 17, 3, que nós lemos agora há pouco, né? João 17, 3, né? Que nos fala: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A segunda comunhão é a comunhão no sentido horizontal. Então, horizontal é a comunhão entre nós, cristãos. Uma comunhão é a comunhão com os nossos irmãos. Quando olhamos para a cruz de Jesus, vemos dois travessões sobrepostos. Dois travessões, né? A cruz. Um no vertical, outro no horizontal. E ali, Jesus preso pelas mãos que foram pregadas na cruz e pelos seus pés também pregados, né? E vemos o seguinte: um na vertical, outro na horizontal. Esses travessões sobrepostos que formam a cruz, eles servem para nós, como uma alegoria, uma figura que simboliza a reconciliação, tá? Enquanto a travessia vertical nos fala da reconciliação com o Pai, a horizontal nos lembra que em Jesus Cristo nos tornamos irmãos, desfrutando de comunhão com todos os servos de Deus, com os nossos irmãos de fé, tá? Com o chamado Israel de Deus, a Igreja de Deus. Bem, nós vemos então aí a terceira parte dessa lição, que nos diz: a proclamação produz alegria. Então a proclamação nos produz vida, nos produz comunhão e nos produz alegria. E como seria essa alegria? É uma alegria verdadeira, uma alegria espiritual. Mais uma vez, né? Dessa vez nós não vamos colocar o vídeo, né? Mas vamos seguir aqui a letra de um outro hino que tem a ver com esse tema. O hino se chama Alegre. Então, alegre. Quem é alegre? É aquele que recebeu o Senhor Jesus, que tem a fé, que tem a comunhão com o Senhor Jesus. O hino 403, Alegre, disse o seguinte na sua letra: perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou.
No caso de se escurecer de nuvens todo o céu, Jesus bendito Salvador é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão. Prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Lá face a face então vereis Jesus o Salvador, o qual sua vida deu por mim, vil pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Aleluia! O nosso Deus é maravilhoso. Deus salvou a mim, Deus salvou a tantos quantos, e Deus quer salvar você também, caso você ainda não tenha essa comunhão, essa alegria espiritual, essa alegria do Senhor, que é uma alegria que não se acaba, uma alegria que nunca vai se acabar, porque o Espírito Santo de Deus que produz essa alegria na nossa vida, na nossa mente, e que nos dá forças para poder seguir em frente com a nossa vida. Não é que dizer que a nossa vida não tenha problemas, que a gente vive uma vida maravilhosa num mar de rosas. Não é isso não é verdade. Mas nós temos a certeza do nosso Deus ao nosso lado, que nos dá essa alegria verdadeira. E o que a nossa revista, o que o autor da revista nos diz aqui? A perfeita alegria aponta para a certeza da salvação e da comunhão real com Deus através de Jesus. Essa alegria não é circunstancial, momentânea e temporal. Ela não é de momento, de situações. João usa o termo grego chara, que significa satisfação, ou uma alegria recebida de alguém. Então, a alegria da qual nos tornamos participantes é algo que recebemos mediante a proclamação da mensagem do Evangelho. É fundamental termos em mente que somente a proclamação fiel às Escrituras podem produzir transformações reais. A mensagem do Evangelho continua a mesma. Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Isso está em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 25. Um cristão verdadeiro é marcado pela proclamação, e essa proclamação produz a alegria. Concluindo a lição, nós podemos dizer que a mensagem do Evangelho é aquilo que o cristão possui de mais poderoso para combater as heresias. E através dela, o homem encontra salvação em Cristo. Um verdadeiro cristão é aquele que é alcançado pela proclamação e logo em seguida sai anunciando a mensagem de salvação. Devemos empenhar-nos em cumprir a missão dada a cada cristão de ir e anunciar de maneira fiel as boas novas do Evangelho a todos que estão à nossa volta. Diz um hino do canto cristão: as boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai.
as boas novas, anunciai a verdade. A verdade está na Bíblia, na palavra de Deus. E somente a verdadeira mensagem pode produzir essa alegria. Como disse o evangelista João, no capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Para pensar e agir. Aí aquele momento, aquela parte da nossa lição, para a gente ter uma reflexão introspectiva, uma reflexão de fora para dentro da nossa mente, o nosso a sós com Deus, numa análise, uma avaliação nossa e diretamente com Deus, na integração, na comunhão vertical. Primeiro questionamento: como tem sido nossa relação com a palavra de Deus? Qual mensagem temos proclamado e anunciado? Segunda, nossa proclamação tem sido centrada nas Escrituras, ensinando a verdade da Bíblia, ou nossos discursos têm sido preenchidos por teorias, ideologias e filosofias que deixam a palavra de lado? Terceiro questionamento: que tipo de fruto a mensagem que você tem proclamado produz? Podemos dizer que a nossa comunhão tem sido estimulada com a proclamação da palavra de Deus? Então nós temos que pensar, refletir sobre esses questionamentos e pensar como tem sido a nossa vida com Deus. Por que questionar? Por que avaliar? Nós temos que estar nos avaliando sempre, porque nós somos falíveis, nós somos pecadores, mas nós somos pecadores remidos, lavados no sangue de Jesus. Então nós temos que buscar a nossa vida inteira a santificação. A santificação é um processo que acompanha toda a nossa vida cristã. Então a gente não pode deixar de buscar a santificação. De que forma? Orando, meditando na palavra de Deus e pondo em prática o que a palavra de Deus nos ensina. Lembrando que o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de justiça. E as nossas atitudes, as nossas palavras devem refletir exatamente o que a palavra de Deus nos traz e a mensagem que veio por Jesus, o Filho de Deus, né? Não podemos aceitar de jeito nenhum atitudes violentas, atitudes revanchistas, atitudes discriminatórias, baseadas na palavra de Deus. O juízo é de Deus, não é nosso. Vamos pensar nisso, né? E proclamar a palavra de Deus para que ela chegue a quem precisa dela e seja verdadeira, porém de forma respeitosa. Nós temos livre arbítrio. Também não podemos de jeito nenhum esquecer desse detalhe. Precisamos estar sendo verdadeiros, mas também sendo pessoas sociáveis, que saibam respeitar e se fazer respeitar.
Oremos então ao nosso Deus, mas antes de orarmos, eu quero agradecer pela atenção que vocês têm me dado e também dizer, irmãos, essas lições são postadas todas as semanas nesse meu canal do YouTube. Alguns tenham recebido pelo aplicativo WhatsApp. Então, compartilhe essas lições. Compartilhe, porque isso aqui é a proclamação da palavra. Eu não estou falando aquilo que eu penso, eu estou falando aquilo que a palavra de Deus nos orienta. É o Espírito Santo que tem inspirado a trazer essa realidade desses estudos bíblicos da revista Palavra e Vida, que é produzida pela Convenção Batista Fluminense, pela Junta de Educação Religiosa da Convenção Batista Fluminense e que está disponível no site da Convenção Batista Fluminense, no endereço batistafluminense.org.br, e você pode baixar, fazer o download dessa revista e, se quiser, imprimi-la. Chegou impressa nas igrejas batistas, né? Mas também não pode ter na igreja próxima de você, até na nossa igreja chegou também, mas ela está disponível também na forma digital. E essas aulas que eu tenho gravado toda semana, baseadas nessa revista, nas lições da revista Palavra e Vida, estão disponíveis no meu canal do YouTube desde 2020. Então todo o ano de 2020, todo o ano de 2021 e o ano de 2022 até agora estão todos disponíveis em aulas, tá? Assim como também lá no portal da Convenção da Batista Fluminense também há essas aulas que foram gravadas pelos autores das lições e também por pastores ligados à Convenção Batista Fluminense. Os irmãos, então, os amigos têm então a opção de assistir às aulas que eu estou ministrando, como também assistir às aulas pelos pastores que ministram, né? E lá na primeira igreja batista em Nilópolis, estamos lá aos domingos, tá? Quando eu não estou lá, está a professora Jália. Então, um de nós está lá presente, dando aula na nossa classe, tá? Que precisa também estar dando uma sacudida, né? Temos irmãos que estão com dificuldades, são idosos, já têm dificuldade de estar presentes lá na aula na aula ao vivo, na aula presencial, mas temos esse recurso. Então, eu agradeço a todos pela atenção, pelo carinho de vocês, por todas as coisas, tá? E continuo pedindo as orações também por esse ministério das aulas à distância, que precisa ser mantido, precisa prosseguir, para que Deus nos dê forças, nos dê condições de prosseguir com isso aqui. E vamos orar também pelo nosso país, pelos rumos do nosso país, pela economia, pela política, pela sociedade, pelo povo brasileiro, pelos nossos políticos, nas autoridades que não estão tão bem, né? Numa situação, estão deixando tanto a desejar. Oremos para que Deus tenha misericórdia de todos nós e que Deus possa estar conduzindo o nosso país, tá? A nossa igreja, então, para as orações também pela nossa igreja, pela nossa classe da Escola Bíblica Discipuladora, pela professora Jália, pelos seus familiares, por todos aqueles que necessitam e que precisam tanto da graça e da misericórdia do Senhor. Oremos.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos nas Tuas mãos, queremos agradecer-te, ó Deus, queremos te bendizer, te glorificar, Senhor, por tudo quanto Tu tens feito por nós, ó Pai, ao longo da nossa vida, pela Tua infinita misericórdia. Meu Deus, queremos te agradecer pelo sustento que Tu tem nos dado, Senhor, pela vida, pelo pão nosso de cada dia, pela das situações que a gente tem conseguido passar, por vencer barreiras, obstáculos, Senhor, orientados pelo Teu Santo Espírito. Queremos te pedir, Senhor Deus, que Tu tomes, ó Pai, cada irmão que está vendo, assistindo, cada irmão, cada amigo que esteja vendo e assistindo essa aula. Pai, que Tu abençoe suas famílias, seus objetivos, seus planos, Pai, que Tu possas abrir portas para os que precisam, que Tu possas, ó Pai, ministrar cura de enfermidades, que Tu possas, ó Deus, com a Tua infinita misericórdia, atender, Senhor, as nossas petições. Sabemos, Pai, que Tu tudo podes, Senhor, e que Tu és um Deus de amor, de bondade, um Deus de justiça, um Deus grandioso, poderoso, único, o verdadeiro Deus. Por isso, ó Pai, te pedimos tudo isso, Senhor, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.